Irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje vamos falar sobre as muitas misericórdias de Deus na nossa vida. Vamos falar sobre Uzá. Você já ouviu falar sobre Uzá? Você conhece Uzá dentro da Bíblia Sagrada? Quem foi este homem de Deus, este levita do Senhor? Mas antes de começarmos a falar sobre esse tema, olha aqui, um botãozinho escrito inscreva-se no nosso canal. Se você chegou aqui agora e não me conhece ainda, o meu nome é Kleber e aqui no canal Papo Cristão, pregamos a palavra do Senhor como ela é. E você que já conhece o nosso trabalho, compartilha esse vídeo, deixa aquele joinha, fortalece aqui o nosso trabalho, que assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai indicar para mais pessoas, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Amados, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Abra a sua Bíblia sem perda de tempo, que vamos falar um pouco da palavra do Senhor, aquilo que Deus deixou para nós neste dia. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7, está escrito assim: Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Glória a Deus. Para você que não conhece, Uzá, filho de Abinadab, irmão de Aiô, sobrinho de Davi, ele também tinha outro irmão além de Aiô, Eleazar. Ele era neto de Jessé. Esta é um pouco introdução sobre Uzá, porque eu sei que há bastante gente que não conhece a história de Uzá, aquele levita que tocou na Arca da Aliança, e a Bíblia Sagrada vai dizer que a ira de Deus se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali onde ele estava. Ele não teve tempo de pedir misericórdia a Deus, ele não teve tempo de orar, de pedir perdão, de se arrepender. A palavra do Senhor vai dizer que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali. Por isso que nesse dia eu quero falar sobre as muitas misericórdias de Deus na sua vida. Para quem não conhece a história deste homem, a história da Arca da Aliança, a Bíblia Sagrada nos relata, nos diz que ali nos tempos do sacerdote Eli, Ofne e Finéias, em guerra com os filisteus, em uma batalha, a Arca da Aliança foi levada. Glória a Deus. E chegando no arraial dos filisteus, a Bíblia diz que houve grande calamidade entre o povo dos filisteus. E aí eles devolveram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab, pai de Uzá, por aproximadamente 20 anos. Passando o reinado de Saul, chegando ao reinado de Davi. E Davi vai buscar a Arca da Aliança. E aqui que eu quero entrar, meus amados, com aquilo que Deus tem me mostrado. Por quê? Uzá, ele era sacerdote, ele era levita, Ele cuidava da Arca da Aliança por aproximadamente 20 anos. Então ele sabia como tinha que proceder. Ele conhecia as regras, as leis, o juízo que Deus deixou, os princípios que Deus deixou através de Moisés. Ali no capítulo 4 de Números, a palavra do Senhor vai dizer como deveria seguir com as coisas santas, com as coisas consagradas, com as coisas do templo. Está ali dado ao povo por Deus através de Moisés e Arão. No capítulo 4 de Números, o Senhor vai dizer, em especial no versículo 15, o Senhor vai dizer que carregar a Arca da Aliança ficava a cargo dos filhos de Coate. Então somente os descendentes dos coatitas era quem deveria carregar a Arca da Aliança. E um pequeno detalhe nos chama a atenção, porque diz que era no ombro. Era no ombro que eles deveriam carregar a Arca do Senhor. O que Uzá fez com o seu irmão Aiô?
que estava presente no dia que aconteceu esse fato da sua morte. Colocaram em carros de boi. E aqui que eu quero falar com você nesse dia. Irmãos, tem coisas que é você que tem que fazer. Tem coisas que não cabe você delegar a ninguém. Tem coisas que você precisa colocar nos seus ombros e você tem que levar. Você tem que fazer. Se você prometeu a Deus, não delegue para ninguém. Vá você, põe a mão no arado e faça, execute. Porque veja o que aconteceu. Carregar a arca em carros de boi era algo do tempo que isso aconteceu dos filisteus. Era costume dos filisteus carregar em carros de boi. O povo de Deus não. Era no ombro, era nas costas que Deus deu a eles esse mandamento. A arca do Senhor tem que ser carregada no ombro dos coatitas. Eles pegaram a arca do Senhor e colocaram em carros de boi. Por isso que Uzá, ao tocar na arca, ele morreu, porque ele não agiu como Deus mandou, como Deus ordenou através de Moisés e Arão. E aqui que eu quero me aprofundar, irmãos, tem muita gente dentro da igreja que tem estado em estado de morte espiritual por causa das atitudes que tem tido a respeito das coisas de Deus, como tem tratado as coisas de Deus. E o Senhor tem tido muita misericórdia ainda, a mesma misericórdia que Ele não teve com Uzá. Ele tem tido com você dentro da igreja, porque você tem pecado, você tem errado, você tem blasfemado contra Deus, e Deus tem te perdoado. Mas, irmãos, não podemos esquecer nem um só segundo, que as muitas misericórdias de Deus, ela é como um laço do passarinheiro para você, se você não vigiar. Mas por que, irmão Kleber, você está dizendo isso? Porque, irmãos, você peca, Deus te perdoa. Você erra de novo, Deus te perdoa. Você vai lá e ofende o irmão, Deus te perdoa. Você trata mal os seus filhos, a sua família, a sua esposa, Deus te perdoa. Você blasfema contra Deus e Deus vai te perdoando. E as muitas misericórdias de Deus são tantas que você vai se afastando de Deus. Só que a misericórdia de Deus é como um laço. Deus vai te dando corda e você vai pecando cada vez mais. Se você puder fazer um negócio com o irmão e você puder levar vantagem em cima do irmão, você faz, você leva. E as muitas misericórdias de Deus são tão grandes que Deus vai te perdoando cada vez mais, e Ele vai te perdoando e vai te perdoando, e você vai se afastando de Deus. Só que tem uma hora que você está muito distante de Deus, você está muito longe de Deus, e Deus tem que puxar essa corda, irmãos. Ele tem que puxar e trazer você para perto de Deus. E ai de tu, quando Deus puxar essa corda, porque o tombo, ele é grande. O que eu quero te dizer nesse dia? Se arrependa enquanto é tempo, volte-se para Deus enquanto é tempo, porque Uzá, ele não teve tempo de voltar para Deus. Uzá, ele não obedeceu a Deus. Ele foi contra aquilo que Deus tinha deixado para ele. E quantas pessoas têm ido contra aquilo que Deus tem deixado para você no dia de hoje? Deus deixou princípios, Deus deixou juízo, Deus deixou para todos nós regras, mandamentos. E quantas pessoas têm desobedecido a Deus, brincando com Deus, como se Deus fosse um bonequinho de pelúcia que você leva para cá e para lá. Mas aí vem a palavra do Senhor e diz: e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali. Quem foi que feriu Uzá? Foi Deus. Porque temos a mania de dizer que Deus é amor, que Deus perdoa tudo. A intenção do coração de Uzá era que a arca da aliança não caísse. Mas Deus, naquele momento, Ele não olhou para a intenção do coração de Uzá. Ele olhou para o fato consumado. Ele tocou na arca da aliança, um utensílio que ele não deveria ter tocado. Porque Deus disse: somente os filhos de Coate, os coatitas, devem tocar na arca da aliança. Irmãos, precisamos entender que Deus deixou mandamentos, Deus deixou regras, Deus deixou princípios para o povo de Deus. Tem coisas que não é para você. A gente escuta muito toda forma de amor. Irmãos, o que diz a palavra do Senhor?
Mas Deus perdoa porque Deus é amor, Deus perdoa porque Deus é misericordioso. Mas não podemos esquecer que Deus é justo, não podemos esquecer que Deus é juízo, não podemos esquecer que Deus é fogo consumidor, não podemos esquecer que Deus é o leão da tribo de Judá. Uzá não teve a mesma oportunidade que você tem. Você já teve 1, 2, 3, tem gente que já teve 20, 30, 40 oportunidades na presença de Deus e Deus tem perdoado. Mas não espere o Senhor puxar essa corda da misericórdia para que você volte para os pés do Senhor. Arrependa-se enquanto é tempo, porque Uzá não teve esse tempo que você está tendo. Pegue esse tempo e volte para o Senhor enquanto é tempo, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde no nome do eterno Deus de Israel. Compartilhe esse vídeo, irmãos, com quem precisa ouvir um pouco da palavra do Senhor. Mande para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus parentes, e assim o YouTube vai entender que você gostou e essa palavra vai alcançar mais pessoas. Que Deus possa te abençoar no nome do eterno de Israel. Amém, amém, amém e amém.